Olá, tá começando mais um Expressões. Eu sou Tainara Chemes e no programa de hoje nós vamos falar sobre o Literai, um projeto que tem como objetivo principal a promoção cultural. E para conversar comigo sobre esse tema estão aqui o Fabrício e o Tiago, que são membros do projeto. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Eu gostaria de começar perguntando para você, Fabrício, um pouco sobre o que é o projeto e como ele funciona. Então, o Literai surgiu em 2018 como uma iniciativa para trabalhar com promoção cultural e compartilhamento de ideias, através, principalmente, inicialmente, de palestras e rodas de conversa. Então, desde o final do ano passado, a gente promoveu a nossa primeira palestra, na época foi sobre literatura, a gente falou sobre as Crônicas de Nárnia, e desde lá a gente tem promovido periodicamente, a cada 2, 3 meses, às vezes mensalmente, algumas palestras para tratar sobre temas relacionados à literatura, cinema, ciência, cultura em geral. E Tiago, como que surgiu essa ideia? A ideia inicialmente veio a partir de um grupo de WhatsApp que eu decidi criar para reunir 2 amigos ou 3 amigos que tivessem os mesmos interesses que eu sobre filosofia, cinema e o que ele falou. Então a gente era em 4, né, inicialmente, agora a gente está apenas em 3, reduziu uma pessoa não teve mais como participar. E a ideia foi porque eu pensei, bem, vou reunir num grupo de WhatsApp para ter um diálogo. Depois que eu fiz uma palestra para a Aliança Francesa sobre o filósofo Albert Camus, eu decidi então propor a eles, né, que a gente organizasse os nossos próprios eventos. Então veio a partir de um grupo de WhatsApp, depois eu acabei fazendo uma palestra e a partir disso então eu tive a ideia de começar a criar os nossos próprios eventos, até porque na região a gente não tem nada parecido, a gente tem bastante cultura, bastante movimento cultural, mas a gente não tem nada semelhante ao Literai. E aí mais ou menos dessa forma surgiu. O Fabrício comentou antes que vocês fazem rodas de conversa, palestras, mas onde ocorrem esses eventos e como eles são conduzidos? Então, a gente tem tido a oportunidade de fazer aqui na própria universidade, aqui na FURB, seja num dos auditórios aqui da universidade, mas principalmente a gente tem promovido as palestras na livraria aqui da universidade, por causa que ela tem um espaço bacana, bom, bonito, agradável, que a gente pode reunir até 20, 25 pessoas, justamente para tratar sobre assuntos diversos. E a gente tem tido um certo sucesso em conseguir justamente atrair um público para os eventos que a gente tem promovido. E quais são os assuntos que o público mais gosta? Então, no momento, pelo fato de que eu e o Tiago é formado em História e atualmente está fazendo mestrado em Filosofia, eu também sou formado em Filosofia, e como a gente encabeça o Literai, a gente acaba, de acordo com nossos gostos, trazendo um pouco uns temas que nos interessam. Então a gente acaba buscando um pouco mais para a filosofia, para a literatura e para o cinema. E o público acaba acompanhando e também gostando dos temas que a gente tem proposto. A gente teve até agora uma palestra que eu proferi, que foi sobre o cinema do cineasta dinamarquês Lars von Trier. Então ele falou sobre cultura pop, sobre a história do surgimento do Superman. A gente vai ter uma palestra também sobre procrastinação, etc. Tivemos uma que foi a que mais deu público sobre as Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis, que foi proferida pelo nosso amigo que teve que sair. Então, os temas são bem variados. Agora a gente vai ter em outubro uma sobre a vida e obra de Machado de Assis. Então, a gente trabalha assim, a gente tem, é claro, a inclinação de trabalhar mais com filosofia e cinema, porém a gente sabe que não dá para a gente limitar, por causa que a proposta justamente do Literai é abrir por um grande campo de conhecimento, tentar abarcar o conhecimento, a cultura de um modo geral. Inclusive, os palestrantes, às vezes, eles são convidados de fora, não só dos membros, não é só a gente que fala. Inclusive a menina que vai falar agora sobre procrastinação, a Vanessa, ela não faz parte do Literai. A gente também a gente convida pessoas de fora, entende? Legal. E o público participa também nessa troca, né? Como que funciona isso? Como que é a contribuição dos participantes que estão lá na palestra com o tema proposto? Então, justamente a dinâmica que a gente tem proposto sempre é justamente trazer um palestrante para falar sobre um tema em particular, o palestrante dá a contribuição dele, fala o assunto de maneira geral e depois a gente abre para o público poder conversar, fazer uma troca de ideias, às vezes trazer experiências particulares relacionadas ao tema que a gente está discutindo na data específica. E após a palestra, geralmente a conversa ela se estende, né, de forma significativa. Às vezes
quase como o tamanho da palestra, assim. Então, tem bastante interação. Às vezes tem aquelas pessoas mais tímidas, claro. A primeira pergunta sempre é a pergunta quem vai quebrar o silêncio, né? Mas, às vezes, até a gente toma essa frente, mas logo o pessoal já se solta e começa a conversar. A gente teve, inclusive, uma palestra com Douglas, né? Sim. Sobre poesia marginal, Baudelaire e outros poetas, assim. Então, é bem interessante a dinâmica e a discussão que existe após a palestra, sabe? E o projeto ele acontece desde 2018, né? Como que vocês percebem o desenvolvimento dele ao longo desse tempo e também o feedback das pessoas que participam? Como que vocês percebem essa relação? Quer falar? Posso falar. É que a gente tem uma página no Facebook, tem mais as mídias sociais. O Instagram e o Twitter também temos. Que o Fabrício cuida, nessa área de tecnologia eu sou um pouco avesso, mas é muito bem administrado pelo Fabrício. E a gente publica os eventos nessas redes sociais, né? As pessoas confirmam ou não, fazem perguntas lá, como funciona. E depois a gente consegue publicar, inclusive, participação em rádio, a gente já foi, né? Um programa aqui que a gente está falando sobre isso. A gente tenta fomentar essa iniciativa e o público interage dessa forma mais para a rede social, né? Aí a gente, inclusive, está trabalhando com a possibilidade de mudar, sair do sábado para ir para o dia de semana. Às vezes a pessoa não quer sair de casa, quer ficar jogado na cama no sábado, assim. E aí a gente tenta fazer uma data que todos possam participar, ou a maior quantidade de pessoas, sabe? A gente também tem buscado gravar justamente as palestras, seja em vídeo ou pelo menos o áudio, para depois a gente disponibilizar no YouTube para quem quiser depois ouvir ou assistir a palestra, porque tem gente que às vezes quer ir, se interessa pelo tema, já falou, já confirmou às vezes, mas depois muda de ideia, manda uma mensagem dizendo que a data não é muito boa, o dia, o horário, etc. Mas a gente disponibiliza lá no YouTube e a pessoa acaba assistindo ou ouvindo a palestra sobre o tema que ocorreu. E falando em vídeos também, vocês são bem ativos em vídeos também nas redes sociais, né? Com vídeos do projeto. Vocês falam sobre o que nesses vídeos também? Sobre os temas, qual é exatamente o formato desses vídeos? Então, a gente tem um canal no YouTube, ele está um pouco parado no momento, mas o canal ele surgiu justamente com o objetivo de a gente fazer a publicação dos vídeos das palestras e, posteriormente, a gente também começou a publicar alguns vídeos que são dicas de filmes e resenhas de livros que nós, os membros do Literai, gostamos, por causa que, além do Thiago, que está aqui, eu também tenho o Antônio, que é um terceiro membro, então nós estávamos nos revezando na preparação da gravação e edição desses vídeos para justamente disponibilizar no canal e depois compartilhar nas redes sociais. Uma questão interessante é que os membros do Literai têm gostos, de certa forma, parecidos e, ao mesmo tempo, muito distintos. Então, além das opiniões pessoais, porque é bom salientar que o Literai não é um projeto que visa fazer promoção de qualquer partido ou ideologia política ou religiosa. A gente quer falar sobre tudo, literalmente, sobre todos os campos do conhecimento, que é um universo muito grande. E as nossas diferenças é muito interessante tê-las no grupo, porque eu vou falar sobre determinado filme que o Antônio, por exemplo, jamais falaria, e assim e vice-versa, assim como o Fabrício e eu, né? O Antônio e o Fabrício. Então isso dá acho que é uma oportunidade de ter uma diversidade muito grande dentro de um grupo, né, que procura fomentar a cultura e, enfim, é muito, muito bom essa diferença. Fora, vale ressaltar que antes ela perguntou sobre os locais onde a gente estava promovendo as palestras, a gente também chegou a fazer um encontro também na UFSC, lá na Universidade Federal de Santa Catarina, lá em Florianópolis, e a gente também teve a possibilidade, uma oportunidade de fazer um encontro ali no Salão Nobre da Prefeitura de Blumenau, que também foi bem bacana, que foi para estudantes aqui do ensino médio. CIEE, a gente teve uma parceria com o CIEE, inclusive aí a gente teve bastante gente, né, na palestra, que a gente falou sobre literatura e filosofia da minha parte, e o Guilherme retomou a discussão das Crônicas de Nárnia, porque é uma coisa que os mais novos gostam muito. Então foi bem interessante, a gente teve depois a presença do prefeito, tudo assim, teve uma recepção muito, muito boa, sabe? Legal. Tiago, você também está lançando um livro, né? As Janelas Escuras da Alma, 15 contos sobre a condição humana, né? Pode falar um pouquinho melhor sobre esse livro? Então, esse livro, ele procura aí dar mais fôlego à tradição da literatura trágica, né?
Mas qual é a razão disso? Muitas pessoas elas não entendem, né? A gente fala, mas por que você vai escrever tragédia? Né? Isso já vem da época dos gregos, então não é pelo fato de falar sobre a tragédia em si como um fim em si mesma, mas sim para a gente poder discutir aquilo que muitas vezes, na maioria das vezes, se mantém oculto. As pessoas ocultam sentimentos, opiniões, desejos. O livro trabalha muito com desejos. Então, por isso que eu chamei de janelas escuras da alma. Você, às vezes, fica com medo de abrir e não encontrar muita coisa lá dentro que seja proveitoso. Às vezes é só uma escuridão e a pessoa não sabe como lidar com aquele desejo, aquele sentimento. Né? Então, as histórias é uma reunião de 15 contos que trabalham majoritariamente com isso. Né? As pessoas que sentem atração por pessoas que não poderiam ter, a pessoa que está com uma depressão, né, que é escrava de algum vício, mas eu acho que muito importante salientar que é o seguinte, eu acho que humaniza um pouco. Quando você coloca um personagem numa história, é diferente de você ver um programa de televisão que fica fazendo sensacionalismo com uma desgraça, com uma tragédia. Né? Então aqui você pode ter contato com o que o personagem pensa, na sua intimidade. E muitas vezes a gente só é corretinho, 100% correto, por fora. Todos temos defeitos, coisas que às vezes a sociedade não aceitaria. Então a proposta do livro, grosso modo, é tratar dessas coisas. Assim. Então vem numa tradição já, né, que me agrada. Uhum. E como tu teve essa inspiração para escrever o livro? Assim? Geralmente a gente fala isso com pessoas que lançam livros, né? Só que o seu livro fala sobre histórias obscuras e tudo mais, né? Como que surgiu esse clique? Uma vez eu estava pensando sobre isso, sobre a inspiração, e eu cheguei a uma conclusão que leva a 4 pontos. O primeiro deles, tanto faz a ordem, mas o primeiro deles, por exemplo, é quando alguém conta para você alguma história, e você, a partir daquela história, por exemplo, presente de aniversário, que é uma história, aconteceu mais ou menos dessa forma, mas eu criei um final, uma ficção. Então, alguma pessoa vem e te conta, a partir de uma experiência dela ou de uma outra pessoa. Segundo, quando você vive alguma coisa, então você transforma aquilo numa história. Quarto, terceiro, quando você tem uma inspiração intelectual, por exemplo, você vai ler um livro de filosofia, o filósofo discute o conceito X, e você pensa como um personagem na vida agiria ou como isso seria aplicado na vida. Então você, a partir de uma inspiração intelectual, cria um conto. E quarto, que eu brinco que são as musas gregas, que de repente, né, nos dão a inspiração, é quando de repente você pensa, vou escrever isso. E tem 2 ou 3 histórias que surgiram dessa forma, que para mim são as mais polêmicas, as mais, assim, que mexem mais com o leitor. E claro, tem uma discussão do inconsciente, nada vem do nada, mas assim, de repente você não cria de forma passo a passo, você já sei o final. Uhum. Então, resumindo, são em 4 formas, assim. E Fabrício, então, a Literai lançou recentemente o primeiro prêmio Literai de vídeo resenhas, né? Como que vai funcionar esse prêmio e como que surgiu a ideia também? Então, como que eu falei antes, o Literai surgiu com a ideia de trabalhar com promoção cultural e compartilhamento de ideias através de palestras e rodas de conversa. Desde o ano passado isso, mas esse ano a gente queria ampliar nossas ações, então a gente pensou num concurso literário, mas não queríamos nos moldes tradicionais, ou seja, receber um romance, um poema, um conto, ou contos justamente para analisar e depois premiar o melhor conto, romance ou poema. Tem um escritor aqui que muita gente conhece, que é o Michael Tenfin. Ele já escreveu bastante livros, ele é muito conhecido aqui na região do Vale do Itajaí, aqui em Blumenau. Ele está escrevendo uma trilogia que é muito famosa, que é o Kisama. Essa trilogia, inclusive, o primeiro livro da trilogia, o Kisama, Império dos Capoeiras, ele foi finalista do prêmio Jabuti, em 2016. O Maicon já publicou muitos livros, já escreveu para revistas, para jornais, etc. Ou seja, ele tem uma longa trajetória literária. E no último ano, ele inscreveu um livro chamado O Manuscrito no Prêmio Leia. Ele ficou entre os finalistas desse prêmio, esse é um dos mais importantes prêmios também literários da língua portuguesa. Ele quase ganhou o prêmio de 100 mil euros, não ganhou. Então a gente pensou em fazer um prêmio que funcionasse da seguinte maneira.
o livro do Maicon ia ser lançado, já foi lançado inclusive. Quem lesse o livro dele teria que fazer uma resenha, publicar um vídeo resenha no YouTube, mandar esse vídeo resenha publicado no YouTube para o nosso e-mail, que é o literai.cultura@gmail.com, para então poder estar concorrendo a um prêmio de R$5.000. Ou seja, o concurso funciona dessa maneira. A pessoa tem que ler o livro do Maicon, o manuscrito, compartilhar a postagem também. Compartilhar a postagem também, fazer um vídeo resenha, compartilhar a postagem, mandar o vídeo para a gente no nosso e-mail, então para estar concorrendo justamente ao prêmio de R$5.000. E o grande vencedor, como o prêmio já está aberto, o grande vencedor vai ser só revelado lá em janeiro do próximo ano, em 20 de janeiro de 2020. E como que o interessado faz para ter acesso a essa obra? Então, o livro ele não foi impresso, ele não está disponível em nenhuma livraria física do Brasil, mas ele está disponível na amazon.com.br, a pessoa pode entrar lá e adquirir uma cópia, uma versão em versão digital do livro, lá através do seu Kindle, justamente no aparelho no Kindle, que é um leitor digital, ou através do smartphone, através da própria tela do computador ou do tablet, como a pessoa preferir. E esse vídeo resenha tem alguns critérios específicos no formato do vídeo mesmo que o inscrito precisa seguir? Então, um aspecto importante é a pessoa não dar nenhum spoiler, ou seja, não revelar aspectos fundamentais da trama. O vídeo não pode ter mais de 10 minutos, também não pode conter palavrões, ofensas raciais, nada desse tipo. E basicamente é isso. E daí a pessoa produz esse vídeo contando um pouco sobre a obra, resenhando, dando sua opinião, falando sobre ela e manda pra gente. E depois esse vídeo vai ser avaliado por uma comissão julgadora, que a gente estabeleceu, uma comissão julgadora secreta, que a gente não vai revelar até o momento, até a data justamente de 20 de janeiro, que será quando revelaremos o vencedor da premiação. E o prêmio? O prêmio é no valor de R$5.000. Caramba, um baita incentivo. Sem dúvida. Então, para finalizar, eu queria perguntar para vocês dois qual que é a importância de iniciativas como essa, que é o caso do Projeto Literai, né, num contexto geral, assim. Eu acho que a cultura, a literatura, a filosofia, essas áreas sempre foram muito maltratadas. Então, isso não é de hoje. Então, o Literai é exatamente uma proposta para fomentar ou para continuar alimentando, para não deixar que isso escape, né? Hoje em dia é uma cultura muito efêmera, muito líquida, como diz o Bauman. Então, a gente tem muita leitura de WhatsApp, muita coisa no Facebook, no Instagram, mas a gente não tem tanta iniciativa cultural nesse sentido aqui, né, no Vale do Itajaí. Então, para mim, a importância é continuar fomentando algo que, como diziam antigamente, as ciências do espírito, né? Não é uma questão pragmática no sentido técnico, mas é uma questão para o próprio espírito do ser humano. A cultura, a filosofia, o pensar sobre o existir, né? Coisas que às vezes são vistas como maluquices, mas sobre as quais todos nós pensamos. Então, acho que o Literai tem essa proposta. Para mim, eu penso sempre nisso, nesse sentido, sabe? É isso? É isso, tá ótimo. Muito obrigada, então, pela participação de vocês. A gente agradece e obrigado pela Muito oportunidade. Obrigado. O Expressões encerra por aqui. Não esquece de seguir a FURB TV no canal do YouTube e no Facebook para não perder nenhum programa. Até a próxima. Tchau!